Queria chamar a final. Meu mano Gabriel Gun chega aqui do meu lado. Mano, chega Gun. Chega... Quem é o outro mano da final? É o CJ. Chega CJ. É nóis, meu mano. É isso aí. Só tem duas opções. Qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Só tem duas opções. Qual que você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Uou, 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 uou. Yo, yo, yo. Eu vim tirando o peso das minhas costas. Eu tenho várias perguntas, quero saber se você tem a resposta. Aqui meu mano, aqui não compreendo. É desse jeito eu vim já exalando o veneno, mas eu sei que esse veneno não vai te curar. É desse jeito meu mano que eu vim pra me expressar. Então agora, não vim pra botar caô. Meu mano, cê não entende o pensamento do sofredor. É desse jeito eu sigo na minha caminhada. Olhe no meu olho, não fique ali disfarçada, porque meu mano, eu nunca me disfarço. Quando eu chego na batalha, é claro que eu me destaco. Boa, boa, meu mano. Passa aí o Mike. Mais 30 segundos na conta do meu mano CJ. Não deixa barato, hein? Ei. Yau. E aí, o que é que há? Ele te atacou. Você vai deixar? E aí, o que é que há? Ele te atacou. Você vai deixar? Muita gente veio pedir sua resposta, só que essa ideia não é bem composta. Eu chego num tipo passe de mágica abracadabra, só que meu silêncio hoje equivale 1000 palavras. Pra alguns que não entendem desse detalhe, só que nesse silêncio hoje eu resolvo um freestyle. Não tem problema não, na verdade não é free. Hoje você vai pro chão e vai sem forma de punchline. CJ não veio aqui pra maciar a carne, mas eu vim no flow de navalha. Pique racionais com meu verso racional. Hoje você ramela, pois cometeu mais uma falha. Pesado, trocação pesada. Mas é isso aí. Quem terminou começa mais 30 segundos na conta do meu mano CJ. Puxa. Yau. Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura, grita hip hop. Hip hop. Se tu ama essa cultura como odeia a ditadura, grita hip hop. Hip hop. Ei. Tipo assim. Muita gente se diz que tá com um peso nas costas. Não tem problema, mano, cê tá lento. Enquanto o CJ tá também com um peso nas costas. Eu sou rápido, a vitória tá há muito tempo nas minhas costas. Tô carregando ela na alma. Então tenha calma, segure o karma. Hoje você perdeu a batalha. Não tem problema não, certeza a gente aqui não comete mais uma falha. Fugindo do pensamento, e é por isso, mano, eu honro há muito tempo. Isso aqui é qualidade, é anos de treinamento, não há que de talento. Isso vai muito além do seu acordeal, fazendo isso muito além do seu potencial. Talvez isso, meu mano, é da alma pra fora, por isso é bem conceitual ou intelectual, de certeza na função. É além da razão e muito da emoção, é isso que forma a ideologia, vai muito além do que isso, é muito mais do que filosofia. Ataque pesado. Então quero ver, mano, Gabriel Gun. E aí, vai deixar barato? Vai ficar por isso mesmo? Quero ver, 30 segundos na sua conta, hein, mano. Yau. Essa é a história do anão que deschavava, eu não deixava. Essa é a história do anão que deschavava. Então agora eu chego aqui acompanhando. Cê falou que me deixar no chão, meu mano, eu levanto socando. Então é desse jeito, deixa o beat voltar. Então meu mano, é claro que eu vou me expressar. Então meu mano, seu papo é eloquente. Cê falou que já vitória tá nas suas costas, a vitória tá na minha frente, meu mano, porque eu vim pra conquistar. Então é desse jeito, eu vim pra te aniquilar aqui, meu mano. Agora sua rima você herda. Você falou que era uma navalha, hoje tá cega. Então meu mano, nunca que vai me cortar. É desse jeito que hoje eu vou aqui te triturar. Então meu mano, agora se liga pro enturro. Então cê tá ligado, meu mano, tanta pancada, tanto murro. Que é isso, pesado, votação, não é isso? Votação, quero ver aí
Já vi aqui que a P foi grande, quero ver entre vocês. E aí, quem foi que mandou mais? Mano CJ ou Mano Gabriel Gun? Chama na votação, meu mano. Rapaz, o RD tá me deixando na aflição, ele não quer... Ô, levanta o microfone agora. Ele não quer dizer quem foi que levou, mas agora vai ter que dizer. Me diz aí, filho, o que é que o público achou? Quem foi que levou essa batalha? Gabriel Gun levou, grande campeão da BDM. Primeira cara. Levou, meu filho. Parabéns.